Bom dia, igreja abençoada. Louvado seja o nome do nosso Senhor, do nosso Deus que reina e vive para todo sempre. Jesus Cristo é o nosso Senhor. E nós proclamamos a todo instante, a plenos pulmões, que Ele é o Senhor e não há outro. Seja qual for a circunstância que nós estejamos passando, Ele sempre é o Senhor. Ele é o Senhor e circunstância nenhuma, seja lá qual é o nome, não pode sobrepor o nome de Jesus. Porque Ele é plenamente, grandiosamente, poderosamente, vitoriosamente o Senhor, para a glória do nome dEle. Amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. O tema do nosso culto hoje é ser separados. Nós somos um povo separados para Deus. 1 de Pedro 1, 15 ao 16 diz assim: porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, ouça, porém, considerando a santidade daquele que vos convocou. Então o Senhor nos convocou. Tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Curva a tua cabeça. Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, engrandecemos, exaltamos, glorificamos o teu nome, Senhor. E mais uma vez estamos reunidos, ó Deus, na beleza da tua santidade, te adorando, Senhor. Plenamente convictos que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A cada culto realizado, Senhor, Pai, é uma forma de aprendermos cada vez mais ser semelhantes a Ti, andar como filhos da luz nesta terra. Então, Senhor, ensina-nos, Senhor, dai-nos coragem e ousadia, Senhor, para enfrentar a nós mesmos, Senhor, para que possamos ter uma caminhada, Pai, vitoriosa, para sermos semelhantes ao Altíssimo, ser santos como Tu és santo, em nome de Jesus. E a igreja diga amém, amém e amém. Santidade descreve o caráter de Deus. E a santidade é o caráter de Deus e o que é nosso? Nosso é o código para a conduta cristã. Esse é o nosso código. O código de conduta de todo cristão é a santidade. E as Escrituras revelam a santidade de Deus e expressam o desejo do Senhor de que os seus filhos desenvolvam uma santidade semelhante à dele. Êxodo 19:6 diz assim: vós sereis para mim um reino de sacerdotes em uma nação santa. Estas são as palavras que dirás aos filhos de Israel. Então, nesta manhã, ele está dizendo à igreja: vós sereis para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Levítico 11, do 44 ao 45, diz: porquanto eu sou o Senhor vosso Deus, fostes santificados e vos tornastes santos, pois que eu sou santo, não vos torneis, portanto, impuros como todos esses animais que rastejam sobre o pó da terra. Quem é que rasteja sobre o pó da terra, se não for a serpente? Então ele está dizendo: não vos torneis semelhante aos animais que rastejam sobre o pó da terra. Sou eu, o Senhor, que vos fiz subir da terra do Egito para ser
o vosso Deus. Sereis, portanto, santos. Essa é uma ordem, hein? Sereis, portanto, santos, porque eu sou santo. Então ele te tirou da terra do Egito, tirou do mundo, para ser o quê? Santos como ele é. Levítico 19:2 diz: fala toda a comunidade dos filhos de Israel, tu lhes dirás, sede santos, porque eu, o vosso Deus, o Senhor, sou santo. Quem é o seu Deus? O santo dos santos, Jesus Cristo, 3 vezes santo. Então, para ser filho do Santíssimo, nós temos que nos tornar santos em todas as nossas atitudes. E 1 de Pedro 1:15 diz assim: porém, considerando a santidade daquele que vos convocou. Quem te convocou? Jesus Cristo, nosso Senhor. Tornai-vos da mesma maneira. Vixe? Quantos versículos? Santos em todas as vossas atitudes. Tornai-vos santos em todas as vossas atitudes. Então, a palavra santidade tem vários sentidos diferentes. Em termos do relacionamento do indivíduo com Deus, o termo significa ser santos, ou seja, separados para Deus. Deus é o ente santo, ou aquele que é totalmente diferente, semelhante a nenhum outro. Então, o que ele quer dos filhos dele? Que seja a mesma coisa. Separados do mundo, é semelhante a nenhum outro, ao mundo ímpio. Nós temos que ser separados para Deus. E santidade também descreve uma maneira de viver. Os cristãos são chamados a viver de acordo com um conjunto de princípios e padrões diferentes daquele praticado pelo mundo ímpio. Hoje nós tivemos uma certa conversa, e então é difícil você se moldar segundo os padrões de Deus, deixar os maus hábitos para trás. Sim, só que você foi chamado, ou seja, convocado. Você foi convocado. É como se você fosse se alistar no exército. Você é convocado ao alistamento. Então, nós somos convocados por Deus para que nossas atitudes sejam diferentes do mundo, a nossa maneira de viver seja diferente do mundo ímpio. Porque, do contrário, seremos semelhantes a eles. E o que a Bíblia diz que eles são semelhantes a quê? A animais que rastejam no pó da terra. Isso é muito grave, hein? A viver, Deus tem nos chamado a viver uma vida pura, segundo o chamado dele, e dos seus mandamentos e consequências. Conforme você vai vivendo, praticando os mandamentos de Deus, vivendo de forma pura, você vai se tornando semelhante a ele, e lá pelas tantas você grita, Senhor! E ele diz, eis-me aqui, pede-me o que quiseres, e eu te darei as nações. Então, essa vida de retidão, daquele que é colocado à parte, você e eu somos colocados à parte. É de Deus e procede de Deus, porque foi ele mesmo que olhou para você e falou, vem cá, estou te colocando à parte, tu és meu, eu hoje te gerei para ser santo. 1 Coríntios 1:2 diz, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e o quê?
convocados para serem santos. Ele te chama, te santifica, mas ele te convoca a ser santo todos os dias. E nós cantamos isso ainda há pouco. Então, juntamente com todos que, em toda parte, invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. 1 Coríntios 3, 16, 17, diz assim: não sabeis que sois santuários de Deus e que o seu Espírito habita em vós? Se alguma pessoa destruir o santuário de Deus, este o destruirá, pois o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Uma vez que ele te convocou, você torna-se sagrado. E para manter, você tem que trabalhar todos os dias essa santidade. Então, uma vida que está fora desse padrão você foi convocado por Deus, tornou-se santo. E ele faz o quê? Trabalha essa santidade. Trabalha. Aí a sua sabedoria humana, que é uma loucura, aí diz, só Deus pode me julgar? Porque eu preciso ser feliz? Porque eu faço isso porque é a fraqueza da minha carne? Deus me entende muito bem? Então, se pisam nos meus calos, eu aqui grito e coloco no lugar? Amados, vamos trabalhar essa santidade. Vamos trabalhar de forma que possamos agradar o Espírito Santo. Porque eu sei que é difícil carregar uma ofensa, mas nosso Senhor Jesus Cristo foi ofendido, ultrajado, humilhado e não abriu a boca. Isso é um exercício. Então, uma vida santa, nós já estamos em Pedro? Não. Uma vida santa é aquela que sempre escolhe fazer o que o Senhor deseja. O que o Senhor deseja de mim? Aí, se você for andar segundo a palavra, que vai ser a sua melhor escolha, e se um irmão vier, você fez isso? Não. Porque se fosse eu, porque se fosse eu, porque se fosse eu, porque se fosse eu, isso é loucura. A palavra diz para você alguma coisa sobre esse assunto que você está falando, que você está passando, porque aqui tem tudo que você precisa. Cristãos obedientes são instruídos a não mais se ajustarem aos seus velhos desejos e padrões de pensamento e de comportamento. Os velhos desejos qual é? Ímpios. Comportamentos ímpios. Desejos ímpios. E nós temos que nos moldar segundo a palavra, ao padrão de Deus. Pensamentos, comportamento de cristão. 1 de Pedro 1, 13 ao 16 diz: assim sendo, estai com a mente preparada, prontos para agir, alertas, depositai toda a vossa esperança na graça que vos será outorgada na plena revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não permitais que o mundo vos amolde as paixões que tinhas outrora, quando vivias na ignorância. Então, não permita que o mundo te faça retroceder. Porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira santo em todas as vossas atitudes. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Conformar-se a uma vida de santidade, entretanto, exige mais do que a vontade pessoal de mudar. Você pode querer, desejar e não conseguir forças para isso. É o teu dever e o meu pedir ajuda ao Espírito Santo para que nos tornemos semelhantes ao nosso Criador. E este trabalho cabe ao Espírito Santo e só é possível por causa da morte de Cristo na cruz.
Então, a verdadeira santidade é exemplificada apenas em Deus. Se não tiver Deus no coração, não adianta fazer tipo. Embora o Espírito Santo conceda aos seus filhos o poder da santidade, ele nos dá esse poder. Mas nós precisamos comer Bíblia, nós precisamos estar em oração constante. Nós precisamos tirar um pouco a nossa visão do mundo, daquilo que nós desejamos e buscarmos o que é sobrenatural para que possamos crescer na graça e no conhecimento de Deus, na estatura de um varão perfeito. Porque, Senhor, me dá, me dá, me dá, todos nós somos pedintes. Agora, então, vamos botar isso no espiritual. Senhor, me dá essa estatura de varão perfeito. E tem que haver um compromisso nosso, um exercício para isso. E que vai doer, você vai chorar, porque se você é daqueles que tem o sangue na veia e que pula que nem pipoca, você sabe que isso vai te custar. Vai te custar. Mas no final das contas, é ganho certo. É para a honra e glória do nome de Deus que te gerou através da palavra dele, que te convocou para uma vida de santidade. 1 Tessalonicenses 4, 7, 8 diz assim: pois Deus não nos convocou para a impureza, mas sim para a santificação. Portanto, aquele que rejeita as orientações não está rejeitando o homem, mas a Deus, que vos outorga o seu Espírito Santo. Se ele te outorgou o Espírito Santo, não há motivo para que você faça a vontade do homem. Porque você não quer se parecer uma pessoa muito mole, boba demais, bobo demais, não teve reação. Amados, quem te justifica é Deus. Ele é o Senhor da justiça. Então não se preocupe com a resposta que você tem que dar ou com a maneira que você tem que agir, porque quem te justifica é Deus. E se isso é pouco para você? Porque você tem que entrar com a tua justiça? Ora, se você entrar com a tua justiça, segue-se que a de Deus não vai entrar. Porque você ouve uma autossuficiência em você e que dentro de você, com as suas atitudes, você diz: eu não preciso da sua intervenção, Deus, da tua justiça, porque eu já exerci a minha. E olha que cair na mão do Deus vivo não é fácil, não. Ninguém pode tirar. Então, quando ele nos justifica, é muito melhor a justiça dele na nossa vida do que a nossa praticada. Amém? Então, a boa nova é que à medida que buscamos ser santos e convidamos o Espírito Santo para trabalhar em nós, o Senhor responde de que forma? Purificando-nos, dirigindo-nos para seus caminhos eternos e santos e fortalecendo-nos para enfrentar a tentação de retornar à nossa antiga vida pecaminosa. Quem esteve aqui domingo sabe que nós pregamos sobre a tentação. E é nesta busca que nós vamos ter condição, fortalecimento de resistir à tentação. Por quê? Porque Romanos 4, 21 diz assim: estando absolutamente convictos de que ele era poderoso para realizar o que havia prometido. Quando nós nos esforçamos, ele é poderoso para cumprir o que ele prometeu na tua vida e na minha. E nós vamos ver isso sendo realizado. Porque ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Calma, calma. Aquieta o coração, os bons ânimos. Às vezes é muito melhor, e depois, velho, que a gente vai entender isso, é muito melhor não ter razão, perder a razão e ter a paz.
Muito melhor. Então, nós não podemos nos tornar santos, mas se desejarmos ser santos e dispusermos nossa vontade no sentido de seguir a Deus, Ele nos transformará. Ele nos transformará. Ele já nos justificou, Ele já nos elegeu, Ele já nos justificou, e quando Ele retornar, Ele nos glorificará, e teremos um corpo semelhante ao dele. Isso está para... pastora, mas olha, desde que minha avó era viva, eu vejo, eu ouço dizer isso. Olha, amados, o Senhor está voltando. E mesmo que ou eu, ou você, ou nós já tivermos dormido no Senhor, nós iremos ter com Ele direto na sala do trono. Direto na sala do juízo. Vamos ter que prestar conta com o Criador. E Ele virá e não tardará. Então o Senhor nunca ordena que façamos algo para o qual não nos capacite. Porque Ele, sendo santo, Ele viveu como homem e suportou todas as ofensas, todas as dores, todas as injustiças, e Ele mesmo nos ensinou a ser semelhante a Ele. Então pratique, busque, ainda há tempo, transforme-se na imagem e semelhança do Deus vivo, ande na face da terra como filhos da luz, no nome de Jesus. Envergonhe as trevas. Meus amigos vão pensar o que de mim? Não tem problema. Seus amigos podem pensar o que for, mas um dia vão querer, eu acho que eu vou no caminho daquele cara. Eu vou para lá. Eu vou passar a ser um deles. E se eles não fizerem isso, quem estará perdendo são eles mesmos. Então, em outras palavras, já estamos caminhando para o final. Coloca lá, Ari. Eu coloquei aqui para que você possa ler e memorizar isso, trazer para o teu coração, para a tua alma, para o teu espírito, para a tua mente, que santidade requer a remoção de tudo que pode nos separar da santa presença de Deus. Santidade é a remoção do lixo, do mundo. Então, 2 Timóteo 2, 21, 22 diz: se alguém se purificar desses pecados, será como um vaso de honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para todo bom serviço. Foge igualmente das paixões malignas da juventude. Lembra quando você era jovenzinho, que ninguém podia pisar nos teus calos? Então, ele está falando, foge aqueles pensamentos de vingança. Ele está dizendo, foge igualmente das paixões malignas da juventude e segue a justiça, a fé, o amor e a paz em comunhão com os que invocam o Senhor. Então, esteja em comunhão com aqueles que invocam o Senhor e não em comunhão com o mundo ímpio. Dos que invocam o Senhor de coração puro. Então, mas nada a ver, não, eu sou crente eclético. Não. Deus te separou para Ele, em santo procedimento. Você não vai deixar de falar com as pessoas, de maneira nenhuma. Mas você não vai ser mais semelhante a Ele. Não será como Ele. Ou Ele passa para o teu lado ou Ele vai embora. Porque você foi separado por Deus. E nessa sinceridade de coração puro, você invoca aquele que vive. Você invoca. Já pensou? Deus! Você tem experiência de ter invocado Deus e ter visto Deus? Eu tenho. Nós temos.
A igreja é viva. A igreja tem como cabeça Jesus Cristo, o Senhor. E a igreja aprende cada vez mais e mais a andar em santidade, a ser transformada de glória em glória, até ser dia perfeito. E ele te responde, sabe como? Com fogo sobre o altar. Você é o altar de Deus. Essa chama nunca apagará. Nunca, nunca. Se você andar nos padrões de Deus, essa chama nunca apagará, principalmente dentro da tua casa. Nunca apagará na vida daqueles que se santificam. Para terminar, Levítico 6,13. O fogo arderá continuamente sobre o altar. Jamais deverá ser apagado. Isso quer dizer o quê? Que somos separados para Deus. Amém? Amém? Assim disse o Senhor, para a glória do nome dele, louvado seja o nome do Senhor. Curva a tua cabeça. Senhor Jesus Cristo, exaltamos a tua glória e a tua majestade. Hoje, Senhor, nós aprendemos ser separados de um mundo ímpio de perdição, a não cantar os louvores ímpios do mundo que louvam o mundo, mas andar em santo procedimento e louvar e bendizer a tua glória e a tua majestade, de modo digno, Pai, temperado com sal da tua palavra, que assim como o Senhor nos chama para ser luz e sal da terra, sejamos igualmente, Senhor, todos, unanimemente, Senhor, luz e sal da terra. Somos um em Cristo Jesus, um corpo bem ajustado, Senhor, para proclamar o reino de Deus na face da terra. Nós te louvamos e te engrandecemos, te exaltamos e agradecemos por todos os teus benefícios. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós eternamente. E a igreja, chamada para ser santa, convocada para ser separada para Deus, diga amém, amém e amém. Graças a Deus, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém.